184. Regressor Instruction. Capítulo 985. Atano, 22. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Esse homem estava determinado a morrer. O santo tentava queimar sua última chama ali. Ele estava tentando impedir a destruição do templo subterrâneo e do continente, sacrificando-se. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo lá fora, mas eu sabia o que estava acontecendo lá fora. Leikieon, o sacerdote da profecia, tentava acalmar as coisas sacrificando-se. O clima sugeria isso. Dractaris e seus guardas pareciam ter certeza disso também. Dractaris foi cauteloso com suas palavras, apesar de saber o que era certo e qual decisão traria um resultado mais positivo. O que? Não havia hesitação nos meus olhos. O que você quer dizer com isso? Dractaris perguntou. Você sabe o que quero dizer, então não vou responder. Não vou te dizer o que quis dizer agora porque todo mundo sabe a resposta. Era como se estivéssemos em um terreno difícil. A templária Jenny, que ouviu os adultos conversarem, olhou para mim nervosa. Não há nada que eu possa te contar. Contudo. No entanto, quero que me prometa isso, Padre Dractaris. É meu último pedido, disse a ele. Eu não consigo. Eu não posso fazer isso, sacerdote da profecia. Tenho certeza de que existe outro jeito. Se a gente trabalhem juntos e encontrem um jeito, posso te dizer isso com certeza. Não há outro jeito, interrompi. Dos 14 milhões de futuros que eu tinha visto, só havia um futuro em que ganhamos. Eu sei que é uma tarefa difícil, e sei que é difícil de aceitar, mas... Fiquei parada. Mas você deve suportar, Padre Dractaris. Eu sei que pareço egoísta dizendo isso. Mas você deve suportar, eu disse a ele. Confio que você cumprirá sua promessa e será o único raio de luz que brilha na escuridão. Não importa as dificuldades que surgissem. Mesmo que haja uma situação que você não aguente, precisa dar o seu melhor, mas hoje não é sua hora de morrer, expliquei. Pai. Dractaris murmurou. Eu acredito que Lady Lucifer deu a cada um papel que se encaixa nele. É minha missão. Para te proteger neste lugar. É meu trabalho guiar as pessoas que lutarão pelo continente e por Lady Lucifer no futuro distante, acrescentei. Minhas palavras não foram convincentes porque eu não estava tentando ser razoável desde o começo. Meu comentário foi para emocionar as pessoas, para confiar em mim e dizer que aquele lugar não era o palco deles. Claro, Dractaris não tinha obrigação de atender meu pedido ou cumprir sua promessa. No entanto, e ele não foi tão cruel a ponto de trair o sacrifício do santo. Tinha certeza de que ele não sabia o quão difícil foi para mim tomar essa decisão e o quanto eu tinha sofrido até agora. Ele era o arcebispo com muitas responsabilidades, então eu tinha certeza de que ele estava tentando ao máximo entender meus sentimentos. Se ele fosse um padre sem responsabilidades, teria recusado meu pedido. Vê você. Tenha minha palavra, respondeu Dractaris enquanto reprimia a dor o máximo possível. Juro pelo nome da Lady Lucifer, e prometo. Para seguir seu pedido. Sorri, deixando claro que finalmente poderia descansar em paz. Meu sorriso era triste. E parecia que sabia que ele ia concordar com meu pedido. Eu disse a todos, com meu sorriso, que isso era o certo a fazer. Dractaris franziu a testa, parecendo tentar ao máximo não chorar e que deveria se despedir do santo com um sorriso, mas chorou com facilidade demais. Então. Não tive muito tempo para me despedir deles. Seria uma pena se eu não pegasse as mãos dos outros padres e orasse junto com eles. Ó Lúcifer! Haverá luz. Bênçãos. Por favor, cuide do sacerdote da profecia. Por favor, sempre fique ao lado dele. Lady Lucifer cuidará de todos vocês. Também não esqueci dos guardas. Por favor, cuide do Padre Dractaris. Cirne Marian, pedi. Sim, senhor. Cirne Marian gaguejou. Sir Serilicia, você tem um sorriso lindo, então, por favor, me acompanhe até a saída com um sorriso, disse. Elk. Ó sacerdote da profecia, disse Sir Serilicia, soluçando. A bênção da senhora Lucifer será com vocês, eu lhes disse. Depois de beijar todos na bochecha, saí com passos, com intenção de me tornar um santo. Pai. Claro, ainda havia alguns com quem eu ainda não tinha me despedido. Sim, esse também é o fim para você. Surpreso. Tinha certeza que ele nunca imaginou que nos separaríamos ali, mas era hora de nos separarmos.
Nunca mais nos encontraríamos. Eu estava falando da Templária Genie, que puxou minha manga. É o mesmo para você, Genie Templária, eu disse. É aqui que nos despedimos. Eu disse para ele. O quê? Por favor, cuide do Padre Dractaris. Há muitas coisas que quero te dizer. Mas quero agradecer por tudo antes de qualquer outra coisa. Nosso tempo juntos foi curto. Mas você me deu muita força. Murmurei. Por quê? Você está me dizendo isso? Genie perguntou. Parece que você não tem muito o que fazer, mas tem. O Padre Dractaris precisa de um templário ao seu lado. Eu não consigo. Faça isso. Isso não faz sentido, disse Genie. Como assim? Você consegue? Pai. Pai. Genie já estava chorando. Por favor, não vá. Não posso te deixar ir. Eu simplesmente não consigo. Elk. Elk. Como assim? Quem te deu o direito de dizer que não vai me deixar ir? Fui eu quem decidiu ir. Não pude deixar de pensar que ele ainda era realmente jovem. Antes, ele parecia bem confiável, mas seu rosto agora estava coberto de lágrimas e ranho. Aconteceu tão de repente que fiquei surpreso. Parecia que ele já estava querendo chorar do evento de oração mais cedo e simplesmente estava segurando as lágrimas. Agora que era hora de se despedir, ele não conseguiu mais segurar as lágrimas. O maxilar dele tremia, e eu percebi o quanto ele estava emocional naquele momento. Ele ainda segurava minha manga, e os olhos dele me diziam que não ia me mandar embora. Eu não sabia por que ele estava tão absorvido, mas provavelmente porque ele sabia onde aquilo ia dar. Pelo menos ele não é burro. Pai. Então. Genie gaguejou. Será que vou morrer? Provavelmente eu morreria. Então era compreensível que ele pensasse assim, mas eu precisava inventar uma mentirinha branca para acalmá-lo. Acho que estou voltando para cima, disse a ele. O quê? Era a mentira branca pura de um anjo. Provavelmente vou para a superfície e encontrar um jeito de conseguir ajuda de lá, disse. Vou com a senhorita Metel, acrescentei. O guardião do Rift, Metel era confiável, e eu ia sair daqui algum dia, de qualquer forma. Eu sempre fui um hóspede aqui, o que significava que não poderia ficar aqui para sempre. Embora o momento tenha sido bem dramático. Dizer que eu estava saindo para buscar ajuda de cima foi bem crível. Claro, ele não acreditou em mim. Ele provavelmente achou que eu estava mentindo para ele. Mentiras. Genie murmurou. Sim, é mentira. Para de mentir. Elk. Pai. Genie fungou. Mas. Juro pelo nome de Lady Lucifer, Templária Genie, disse a ele. É isso. Lucifer vai me perdoar por essa mentira branca. Parecia mentira, mas ninguém me criticou por isso. Não havia tolo tão perspicaz a ponto de pensar que eu mentiria jurando pelo nome dela. Eu inventei a mentirinha para a criança que ia se machucar. Era uma mentira que deixaria Lucifer feliz. O tolo inocente assentiu e perguntou, você está dizendo a verdade? Sim, respondi. Vê, você não está mentindo, né? Genie gaguejou. Sim, estou dizendo a verdade. Não posso te dizer que vou voltar logo. Porque eu também tenho muito trabalho. E pode até ser difícil para mim voltar. Não posso te prometer que nos encontraremos novamente. Eu disse para ele. Eu estava sendo cauteloso com minhas palavras. A Templária Genie assentiu. Embora fosse difícil de entender, parecia estar tentando ao máximo entender. Ele não conseguia acreditar, mas se forçava a acreditar. Ele escolheu o caminho que o faria sofrer menos. Ele ainda era jovem, então inconscientemente escolheu o caminho que era menos doloroso para ele. Como esperado, ele perguntou, posso ir te visitar? Me abaixei um pouco, fiz contato visual com ele e dei um tapinha na cabeça dele. Claro, Templária Genie, respondi. Elk. KGH. Estou ansioso. Até o dia em que nos reencontramos, Cirne Marianne Serilicia. Por favor, cuide da Genie, pedi. Eu obviamente estava dizendo para eles pararem ele de me seguir. Com isso, chutei a porta e não olhei para trás. Pai. Pai. Me solta. Solta. Genie gritou. Pai. KGH. Eu era um homem ocupado, então ignorei seus gritos. Os sons das explosões e a atmosfera pesada me envolviam. Ah, próximo. O próximo é. Então era aqui que você estava. Guardião Metel, cumprimentei. Onde você estava? Metel perguntou. O quê? Você sabe o quanto eu estava preocupado com você? Metel gritou. Está tudo bem, você confirmou que estou seguro, certo? Enfim,
Tenho certeza que você pode lançar um feitiço, então pode criar um caminho direto para Bahamut. Na verdade, acho melhor decidirmos o local e prepararmos com antecedência. Ah, você tem estudado? Perguntei. Eu não tive tempo para isso. Eu ainda tenho um monte de perguntas que quero te fazer, respondeu Metel. Fui eu quem organizou as informações, então você não precisa se preocupar tanto. Mais importante, preciso que você me ajude. Não temos tempo, mas temos muitas coisas para fazer, pedi. Não pude deixar de pensar que havia algo errado com Metel, e era porque ela ainda estava preocupada com o Museu da Fenda, apesar do caos ao nosso redor. Nesse ponto, eu poderia dizer que ela estava obcecada. Claro, pessoas como ela sempre priorizariam a satisfação da curiosidade antes de qualquer outra coisa. Fico feliz por ter alguém que possa ajudar. Eu só precisava cuidar do Bahamut nas próximas 8 horas. Na verdade, quantas horas já tinham se passado? Com o que exatamente você precisa de ajuda? Metel perguntou. Na verdade, antes disso. Metel parou. Pai, um dos seus olhos. Metel apontou para mim. E meus olhos? Um dos seus olhos. Metel repetiu. Rapidamente peguei um espelho de mão e chequei meu rosto. Meus olhos. Droga. Como eu ousa me esquecer, seu desgraçado. Estava voltando à cor original. Regressor Instruction capítulo 986. Antano, 23. Olhei novamente para o espelho de mão, mas nada mudou. Olhei para o meu rosto novamente, pensando que talvez algo estivesse errado, mas nada mudou. Meu olho dourado, que era nosso vínculo e símbolo do manual de instruções do regressor, estava voltando à cor original. Meu olho frio e estranho desapareceu. Aquele olhar estranho me deixava nervoso, como se eu fosse um adolescente, mas ainda assim eu valorizava muito isso. Eu realmente gostei. Pai, fiz tanto por você. Droga. Como pôde me esquecer? Não pude deixar de pensar assim. Você realmente esqueceu de mim? Você realmente esqueceu de mim? Seu desgraçado. Você realmente não serve para nada. Claro, eu entendi por que isso aconteceu. Eu entendia melhor do que ninguém que isso era inevitável. Não era que a Guilda Azul tivesse me esquecido. Eu deixaria de existir, então dizer que ele tinha esquecido de mim provavelmente não era a melhor forma de descrever. O futuro havia mudado completamente. Eu nem tinha certeza se Kim Il-sung ainda era um regressor, pois ainda não tinha decidido se o transformaria em regressor ou não. Eu não queria me separar dele, mas achei que cuidar de tudo na primeira vida era o certo a se fazer, embora não houvesse garantia de que meu plano daria certo como eu pretendia. Se houvesse uma variável, eu poderia executar a rodada de novo. Mas se as coisas saíssem como eu planejei, pode ser resolvido na primeira vida. O herói mascarado não existiria na primeira vida, e não seria mais o regressor de Altanos, mas sim o guerreiro de Altanos. Eu tinha certeza de que muitas coisas mudariam, mas a estrutura básica permaneceria a mesma. Em outras palavras, eles haviam vivido a Guerra Continental, a invocação da 27ª Legião, a Guerra dos Deuses Exteriores e outros eventos importantes. Hoje, eles estavam invadindo o santuário aconchegante do Santo Toupeira. Vou ajustar a linha do tempo geral. Então tem que ser isso. Kim Il-sung provavelmente passou por muitos incidentes, mas foi um herói que ficou mais forte graças ao meu apoio. Ele ia passar por um incidente desconhecido para mim, e esse incidente o despertaria como o guerreiro do Puente. Não, havia chance de ele não ser mais o guerreiro do Puente. Não, ele tem que ser o guerreiro do pôr do sol. O pôr do sol era extremamente adequado para ele, e eu não conseguia imaginar ele acordando como outra coisa, então precisava garantir que meus planos saíssem bem. Talvez ele acordasse como o cavaleiro sagrado do pôr do sol. Assim que fosse convocado, ele começaria como o guerreiro de Altanos. Não seria ruim se ele seguisse o caminho de um cavaleiro sagrado. Jungaya e Park Deokegu provavelmente cresceriam em uma direção semelhante. Ayan poderia se tornar um mago do templo, um trabalho que nunca existira antes, e Ansora poderia se tornar um mago negro. Seria ótimo se eles acabassem trabalhando juntos depois de enfrentarem dificuldades juntos. Park Deokegu poderia crescer de forma semelhante. Se lhe dessem um escudo, poderia seguir o mesmo caminho. Eu ainda não fazia ideia do que aconteceria com Jui Jin. Quanto a Qin He, ela poderia se tornar uma inquisidora herege junto com a Lei Shang-Ryol. A senhorita Yeong poderia se tornar arcebispa ou algo assim. Imaginei-os trabalhando como a Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Altanos, em vez de como membros da Guilda Azul.
E assenti com esse pensamento. Eles ficariam legais usando o mesmo uniforme especial que era diferente dos templários. A linha do tempo atual era semelhante, mas era um mundo completamente diferente do mundo com que eu estava familiarizado. Eles não tinham realmente se esquecido de mim, e também não era uma situação de arrependimento, como eu esperava. Eu sabia que isso ia acontecer, então tive que aplaudir em vez de me sentir decepcionado. O fato de meu olho ter voltado à cor original significa que o plano Altanus foi um sucesso completo, certo? Ainda não havia sido executado, mas se o futuro seguisse nesse ritmo e não houvesse erros ou variáveis, eu poderia dizer que foi um enorme sucesso. Como esperado de Lei Kyong. Não havia aberturas no plano, e o futuro estava traçado. Eu não esperaria menos. Eu sei que eu deveria ter acenado com a cabeça de alegria, mas eu estava com raiva. Eu sabia que precisava fazer isso, mas estava me sentindo triste. Ele não deveria ter resistido nem que fosse um pouco. Não deveria ter havido um momento clichê em que ele tentaria ao máximo não me esquecer. Ainda faltavam 8 horas, então não foi um pouco demais para ele me esquecer tão cedo. Não foi demais tudo o que fizemos até agora acabar como se nunca tivesse acontecido. Era aceitável tudo mudar tão facilmente. Você não deveria ter aguentado até o fim. Não seria lindo esquecer de mim quando faltavam apenas 10 minutos? Aya ainda se lembra de mim, né? Tenho certeza que Noonagi lembra de mim. Na verdade, tenho certeza de que pelo menos uma pessoa se lembra de mim. Fiquei surpresa com esse pensamento, mas foi meio miserável ser esquecida assim. Espera, não. Laços podem ser reconstruídos, murmurei. Não seria entre a Guilda Azul e eu, mas poderia ser entre Altanus e a Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Ainda não conseguia pensar em um método claro, mas poderia encontrar uma forma de recuperar as memórias deles depois que a Ordem dos Cavaleiros Sagrados Azuis me tirasse da donzela de ferro. Era apenas uma possibilidade, mas era melhor do que nada. Pai. Você está bem? Metel perguntou. Pai. O que você disse? Perguntei. Agora há pouco. Não é nada, eu disse a ela. O quê? Mas. Você não precisa se preocupar. Por que você continua fazendo perguntas desconfortáveis? Você está me deixando bravo. Mais importante, devo te contar sobre o plano futuro, disse a ela. Você disse que encontrar um lugar para encontrar o Sr. Bahamut. Metel me lembrou. Isso mesmo. Eu já tinha cuidado tanto de Dractaris quanto da Templária Genie. Depois de cuidar de Bahamut, minha história terminaria com uma bela despedida de Benigoa. Naturalmente, comecei a caminhar com Metel. Não ouvi nada sobre uma missão ser concluída, mas ainda precisava fazer meu trabalho. O que eu devo? Você vai invocar um demônio, interrompi. O quê? Invoque um demônio, repeti. Como é? Metel questionou. Por que você está tendo dificuldade em me entender? Uma invocação de demônios. Não tenho mana suficiente para realizar um ritual de invocação. Então vou precisar da sua ajuda, senhorita Metel. Na verdade, não vou precisar só da sua ajuda. Vai ser seu trabalho, expliquei. Você está falando sério agora? Metel perguntou. Por que eu não estaria falando sério? Perguntei. Você é um guardião da fenda, de qualquer forma. Não importa se você invoca um demônio ou os pais dele, porque não é nada comparado àquela fenda sendo aberta. Você nunca vai saber o que vai sair dessa fenda. Além do programa que você vai aprender comigo, fazer um contrato com um demônio não é tão ruim. Tem coisas que não posso te contar, mas se você olhar só para o contrato, não precisa se preocupar com sua alma sendo tirada. Na verdade, há casos em que eles são melhores do que os deuses e deusas acima, como Lúcifer, eu disse a ela. Você tem uma ideia do que você está pensando agora, mas não é o que você pensa, senhorita Metel. Eu não te mostrei minhas asas. Tenho vergonha de dizer isso, mas sou mais um anjo do que um demônio, acrescentei. Assim que isso acabar, você só precisa focar em parar a fenda. Além de cuidar do continente, você tem muitas coisas para fazer aqui. Se possível, vamos encontrar uma forma de nos comunicarmos. Caso contrário, eu te dou isso. Agora, esse item não deveria existir, então não posso te dar tudo, mas você vai conseguir o que quer, continuei. O que você quer dizer com impossível? Metel perguntou. É constrangedor dizer isso, mas talvez eu suba, respondi. O que você? O que estou dizendo é que posso me tornar um deus que vai vigiar o continente, disse a ela. Você é louco. Como você pode realmente?
Desdobrei minhas asas porque Metel e eu estávamos sozinhos ali. O futuro está traçado. Exagerei um pouco, mas meu olho não ia mais pegar aquele tom. Obviamente, Metel lançou um olhar atônito para mim. Você acredita em mim agora? Perguntei. A boca de Metel permaneceu aberta, atordoada. Então, ela perguntou cautelosamente, quem? Que diabos você é? Eu não te contei quando nos conhecemos? Coisas incompreensíveis acontecem no continente, como fendas. Quem você pensa que eu sou? Você se lembra da voz que ouviu naquela época? A voz do que soava como uma mensagem divina. Cabe a você decidir quem pensa que eu sou, disse a ela. Coitada da ovelhinha. Eu sou o Deus do avivamento e do sacrifício. Viajei no tempo porque te achei patético e para tomar o lugar de Lúcifer, disse. Eu estava meio brincando, mas dava para perceber que ela estava confusa. Ela pensava que minhas palavras ridículas poderiam realmente ser verdade. Eu tinha certeza de que ela podia sentir porque já tinha recebido uma missão minha antes. Esse item incompreensível, o fato de eu saber sobre a fenda, minhas asas que não davam espaço para suspeitas, e a santidade que irradiava de mim. Fiquei meio triste por ter perdido a capacidade de liberar luz do olho, mas não passava de um exagero. Um santo com um poder sagrado tão radiante era uma visão chocante para todos, e sempre fazia pensar em algo divino. Metade é verdade, eu disse. Você acredita em mim? Perguntei. Sim. Metel respondeu. Sério? Perguntei. Não tenho muita certeza. Também estou confuso. Mas sinto que deveria acreditar em você, respondeu Metel. Já chega, e vou corrigir o que disse antes, disse. Ok. Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Eu te disse para me esquecer, perguntei. Sim, você disse isso. Vou retirar o que disse. Não se esqueça de mim, eu disse a ela. Não se esqueça de mim, repeti. Ok, não vou esquecer, disse Metel. Ouvir isso de repente me deixou com raiva. Droga. Tudo porque Metel me lembrou Kim Il-sung. Ele me disse a mesma coisa também. Droga. Agora que pensei nisso, deixei claro para ele não se esquecer de mim. É por isso que dar amor é inútil. As palavras dele vieram à minha cabeça de repente, me fazendo ranger os dentes de novo. Eles realmente acham que podem ser felizes sem mim? Vamos ver sobre isso. Apesar desse pensamento, eu também não tinha certeza porque eu era a causa da doença mental deles, mas eu ainda dei muitas coisas para eles, sabe? Era verdade que eu era o motivo de eles tanto ter uma ou duas doenças mentais, mas dei muitas coisas para compensar isso. Os prós superaram os contras. Eles provavelmente estão muito infelizes agora. Eu não estava lá, então tinha certeza de que eles nem sonhariam em ter uma vida normal. Acreditei que eles estavam nervosos com a invasão sem minha presença. Depois de me tornar Altanos, focaria um pouco mais no bem-estar daqueles tolos vergonhosos, mas estava convencido de que eles não seriam tão felizes quanto quando eu estivesse ao lado deles. Agora, eu tinha certeza de que eles estavam mais infelizes do que eu. Ei, irmão Yun-sung. É aceitável brincar em um momento como este. Ainda estamos no meio de uma invasão. Park Dae-ok-gu gritou. Esse é o nosso lema. Sempre se divertir. Jungaya interveio. Ayano Onin está certo. Sempre se divirta. Esse é um bom lema. Estamos numa situação complicada agora, mas tenho certeza de que vamos superar desta vez também. Como sempre fazemos, disse Park Dae-ok-gu, assentindo. Provavelmente estavam tão infelizes quanto eu. Regressor Instruction capítulo 987, Antano, 24. Falando estritamente, não foi uma situação otimista porque o santuário aconchegante do Santo da Toupeira foi muito mais difícil do que eu esperava. Era mais difícil do que masmorras comuns sem ranqueamento. Além de superarem as expectativas dos pesquisadores de masmorras e analistas de poder, seus planos também deram errado. Essa masmorra não podia ser limpa por métodos comuns, e eu tinha certeza de que todos que se juntavam ao grupo de expedição podiam sentir isso profundamente nos ossos. Simplesmente derrotar um monstro-chefe não vai limpar essa masmorra. Os monstros da masmorra estavam falando um monte de bobagens, e havia anomalias incompreensíveis também. Acima de tudo, o espaço-tempo dentro da masmorra estava se fragmentando, se espalhando em algo que parecia um mosaico. Era uma cena tão estranha que eu não fazia ideia de como descrever. O espaço-tempo estava se dividindo e fundindo repetidamente.
Era uma anomalia que nem mesmo pessoas com doutorado, magos com diplomas relacionados a masmorras conseguiam entender. Não foi causado por mana nem por poder sagrado. E se a gente considera o continente como um grande programa, então o programa provavelmente está no meio de ser consertado, como podemos ver pela divisão do espaço-tempo aqui, disse Jungayan. É mesmo. Eu não posso. Essa ideia afirma com certeza. Eu vou ter que investigar um pouco mais. Eu não sei que tipo de exemplo posso dar. Jungayan respondeu. Senhorita Jungayan, que tal usar magia como exemplo? Ansura sugeriu. Ah, certo. Obrigado, Sora. E então, você pode pensar nisso como um feitiço de invocação, mas você não está invocando uma criatura aqui. É mais como um processo de invocar um espaço inteiro. Na verdade, não sei se invocar é a palavra certa. Talvez se mover, não, você pode pensar nisso como liberá-lo. Se não for isso, talvez o espaço-tempo esteja sendo invertido, mas não posso ter certeza. Vou precisar pesquisar mais. Jungayan explicou. Você já investigou o suficiente, senhorita Jungayan. Acho que você é obcecado demais por esse estranho espaço-tempo. E isso está me preocupando. Ansura disse. Está tudo bem, Sora. Eu não sou obcecado. Ah, enfim, o que quero dizer é que o espaço estranho que estamos olhando provavelmente é um lugar desconhecido para nós. E um Sungupa pode ser o lugar além da fenda que vimos no Museu da Fenda. Um mundo diferente no mesmo período, ou pode estar no passado ou no futuro que nos é desconhecido. Claro, isso também é uma suposição, já que não é magia, continuou Jungayan. É seguro assumir que o espaço e o tempo estão mudando aqui? Kim Sun perguntou. Sim, provavelmente. Ela respondeu. Pode ser um truque único que a própria masmorra tinha, um efeito colateral que aparece após um longo período. Pode ser uma pista crucial para limpar a masmorra. Mais importante, você não ouviu a voz de S. São Otanus? Opa! Jungayan perguntou. Talvez por isso não ouvissem a voz dela. Não. Ela ainda não disse mais nada. É o mesmo para você? Kim Sun perguntou. Sim, é o mesmo para mim. Você acha que ela está ocupada? Jungayan perguntou. Ei, você a deixou brava de novo, irmão Yun Sung? Park Dae-ok-gu perguntou. É uma possibilidade. Sun Yong entrou na conversa. Yong Nonin também concorda. Você recebeu uma mensagem divina para fugir, mas exagerou e quase morreu. Ela não falou com você por um ano. Mesmo que ela tenha te dito para não fazer oferendas inúteis, você continuou oferecendo aquela sua estranha bolsa para ela, e ela te ignorou por pouco mais de 3 meses. Espera, ela nem disse que gostava daquela bolsa. Park Dae-ok-gu apontou. Ela nunca expressa abertamente, mas sempre fica feliz com isso. Mais importante, ela não era escolher a oferta a ela mesma. Kim Sun perguntou. Ei, você não precisava fazer nenhuma oferenda. Tudo o que ela disse foi que, se você quisesse fazer uma oferenda para ela, poderia fazer. Nosso líder se adapta rápido a todo o resto. Mas quando se trata de São Antano, você é um pouco demais. Claro, é o mesmo para o meio-dia. Park Dae-ok-gu disse. Minha fé é simplesmente forte. E eu não sou lento. Kim Sung comentou. Todos aqui têm uma fé forte. Todos se reuniram aqui sob a orientação de São Otanus, argumentou Park Dae-ok-gu. Assenti ao ver aquilo. É o mesmo para Aya Nonin. Eu, Sora, sou meio diferente. Eiha Nonin, Jin Nonin e todos os novos membros estão aqui por causa de São Antano. Ela foi quem nos deu muitas coisas, e nos mudou. Os outros também subiram de nível, mas nosso líder foi quem mais mudou, acrescentou Park Dae-ok-gu. Por favor, evite ser rude com nosso líder, comentou Jin. Ei, você é séria demais, Jin Nonin. Você não se lembra de São Altano te dizendo para relaxar um pouco? Park Dae-ok-gu perguntou. Está tudo bem, senhorita Jin. É meio constrangedor, mas pelo menos agora podemos rir disso, Kim Sung disse a ela. Vi todo mundo sorrindo. Provavelmente estavam falando da vez em que estávamos na masmorra tutorial. Foi a época em que me enfiei em um espaço pequeno e me escondi. Não era exatamente engraçado, mas éramos como uma família. Não, éramos uma família, então podíamos falar livremente sobre isso. Eu tinha certeza que o intervalo entre então e agora era divertido. Era constrangedor, mas era divertido ouvi-los conversar.
Me sentia bem pensar que podíamos rir dos nossos momentos constrangedores juntos, porque éramos todos família. Podemos rir disso agora, mas você era uma pessoa completamente diferente naquela época, quando ainda estava escondido. Você não é mais o mesmo irmão fraco que eu conheço. Não estou sendo rude, o pensamento simplesmente veio à minha cabeça. Vendo quanto você cresceu, você realmente é o lendário cavaleiro sagrado do pôr do sol. Fico sobrecarregado só de pensar nas coisas que vivenciamos no passado, disse Park Deokegu. Eu nunca teria saído se São Altano não tivesse me confrontado. Já que estamos falando desse assunto. E você, Sr. Deokegu? Lembro de você chorando quando perdeu o escudo que São Altano lhe concedeu. Kim Sun perguntou. Isso é muito. Você não acha injusto falar sobre isso? Park Deokegu reclamou. Você estava. Constrangimento. Naquela época, comentou Kim Hee. E Hee também pensa assim. Jungai gaguejou. O cavaleiro sagrado que perdeu sua relíquia sagrada. Fico me perguntando se alguém assim realmente existe. Ela mesma te deu isso. Então São Altano ficou tão chocado e ficou sem palavras. Ela não sabia o que dizer. Kim Sung acrescentou. Eu estava realmente indo para interrogar você. Senhor Deokegu, disse Kim Hee. Se São Altano não se importava com você, você teria feito. Sofreu punição divina. Não sei por quê. Ela se importa muito com você. Eu realmente não sei, acrescentou Kim Hee. Eu também. Pensei que perder sua relíquia sagrada. Foi um pouco demais, murmurou Jungayan. Você também, Ayanonin. Park Deokegu disse. O padrão era parecido todas as vezes, mas nunca deixava de me fazer rir. Isso se tornou uma parte preciosa da minha vida diária. E foi então que ouvi uma voz de longe. Você está falando do passado de novo? Jung. Yeononin, murmurou Park Deokegu. Parece que nosso líder zoou meu marido fofo de novo. E também, querida, por que você ainda me chama de Nonin? Estamos casados há um tempo. Ainda tem vergonha de me chamar de querido ou de querida? Wang Jungyang perguntou. Você se envergonha fácil, mesmo sendo um garoto grande. Wang Jungyang acrescentou. Enfim. A comida está pronta, disse ela. Já é hora? Park Deokegu perguntou. E quanto a os outros? Wang Jungyang perguntou. O comandante Jin disse que algo está errado. Então ele andou por aí investigando ou algo assim. Acredito que a rainha mercenária vai ter uma refeição leve. Ela deve estar insatisfeita com a forma como recuamos na batalha anterior, respondeu Park Deokegu. Entendi. O cardápio parece ótimo. Hoje deve ser um dia especial. O Papa deve ter feito sua mágica. Wang Jungyang disse. Então, antes de comermos, eu sei. Vou chamar os outros membros. Wang Jungyang interrompeu Park Deokegu. Sempre havia esse tipo de evento. Apenas a Ordem dos Santos Cavaleiros de Altanos faria isso antes de comer, antes de sair para uma expedição, antes de dormir e antes de fazer qualquer coisa. Os membros restantes entraram na tenda como se estivessem esperando por isso. Helena era sacerdotisa a serviço de Elune, mas decidiu viver como seguidora de São Antano. A senhorita Ayong estava lá junto com o senhor Shang Ryeo, que agora trabalhava como inquisidor herege. Alt e Belier, o novato, se reuniram ao redor. Eles começaram a conversar até que todos se sentaram. Eles estavam em uma situação difícil, mas sorriam como se estivessem de bom humor. Está todo mundo aqui? Kim Sun perguntou. Tem uma pessoa desaparecida. A senhorita Lian está vindo. Outros achariam isso estranho, mas eu já estava acostumado com essa visão há muito tempo. Muitas pessoas pensaram que era uma cerimônia da Ordem dos Cavaleiros, então as pessoas próximas foram embora. Eles se pegaram de mãos e formaram um círculo. Então, fecharam os olhos e rezavam. Eles demonstraram gratidão pelo fato de São Altano tê-los escolhido e lhes dado esperança em situações desesperadas. Eles entoavam cada palavra de forma clara e com sentimentos indescritíveis de gratidão. Obrigado por sempre cuidar do continente e de nós. Por favor, perdoe os pecados daqueles que te servem e daqueles que não te servem. Aqueles que não te servem. Para que sigam sua vontade. Sua vontade. Eu tinha certeza de que todo mundo estava pensando nisso. Eles rezavam enquanto pensavam nas palavras de São Antano. Meus cordeirinhos. Por favor. Na verdade. Meus bebês. Meus filhos.
Quero que você seja feliz. Quero que vocês tratem uns aos outros como família e se apoiem. Dê força uns aos outros. Por favor. Às vezes as coisas podem ficar difíceis. Você vai se encontrar numa apurada, mas eu sempre acredito em você. Se todos seguirem o mesmo caminho, você conseguirá superar qualquer provação. Então, meus filhos, empatizam um com o outro, riam e choram juntos. Lembre-se de que eu, o inútil, estarei sempre com você. Ó Altanus, quero ver vocês sorrirem, meus filhos. Quero que você aproveite seus dias comuns e a vida que lhe foi concedida. Mesmo que você passe por dificuldades e provações, quero que supere isso com um sorriso. Quero que você valorize e aproveite os presentes que lhe dei. Obrigado, como sempre. Continue sorrindo. O obrigado como sempre, Santo Altanus. O muito obrigado por cuidar de nós. Continue me divertindo. É isso que me conforta, e é meu desejo. Espero que você não esqueça minhas palavras. Espero que sempre carregue minhas palavras com você. Espero que sempre carreguem minha sinceridade em seus corações, e espero que nunca esqueçam que os amo. Não esqueça. Alguma vez. De novo. Sim, ó Deus. Nunca vamos esquecer. Nós nunca vamos. Nunca esquecer. Nunca esqueceremos. Regressor Instruction capítulo 988, Atano, 25, mentiroso. Eu, nunca esqueceria. Não, você vai esquecer. Isso não é possível. Como eu poderia esquecer? Você esqueceu. Isso não pode ser, Senhor. Dói. O quê? Dói. Realmente. Realmente. Dói. Eu abri mão de tudo por você. Achei que vocês iam se lembrar de mim. Às vezes eu guardo ressentimento de vocês. Acontece raramente, mas eu guardo muito ressentimento de vocês. O vazio. Dor. E esperar não foi doloroso para mim. E Sung. Nosso tempo não foi curto. Mas ainda assim me diverti. Mas, às vezes sinto que esse resultado é realmente cruel, especialmente depois de esperar tanto tempo por ele. Como assim? Às vezes rio, mas quando o dia acaba, dói de novo. Eu pensei. Achei que haveria um lugar para mim. Achei que você faria um lugar para mim. Era o que eu pensava, mas você não pensou. Senhor, eu acho que é tudo culpa sua. Acho que você me fez assim. Você me mudou. E acabou me abandonando. Eu não fiz. E você me abandonou. Eu nunca te abandonei. Você esqueceu de mim e me fez sentir miserável. Parecia que uma sombra escura me suprimia. Uma mão sem forma subia por mim, demorando-se ao redor do meu pescoço. Eu fiz isso por você. Mas você me abandonou. A mão informe apertava meu pescoço. Não era forte, mas eu não conseguia respirar. Fiquei rígido e não conseguia me mexer. Não conseguia me livrar da mão sem forma, mesmo parecendo que eu poderia facilmente sacudi-la. Você. Você. Elk. 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 Isso não é verdade. Isso não é. Elk. Não é verdade. Não. Isso não é verdade. Eu estava suado. No momento em que me levantei, imediatamente procurei meu terço. Toquei meu pescoço, e a sensação familiar me aliviou. Então exalei instantaneamente. Minha respiração estava instável e eu não conseguia parar de respirar pesadamente. Às vezes as coisas podem ficar difíceis. Você vai se encontrar numa apurada, mas eu sempre acredito em você. Se todos seguirem o mesmo caminho, você conseguirá superar qualquer provação. Então, meus filhos, empatizar um com o outro, rir e chorar juntos. Lembre-se que eu, o inútil, estou sempre com você. Quero ver vocês sorrirem, meus filhos. Quero que você aproveite seus dias comuns e a vida que lhe foi concedida. Mesmo que você passe por dificuldades e provações, quero que supere isso com um sorriso. Lembrei das palavras de São Altano e as entoei. São Altano sempre estará ao meu lado, murmurei. São Altano sempre estará ao meu lado, repeti. Fui me acalmando aos poucos, e minhas emoções tumultuadas também estavam se estabilizando. São Alto, eu disse. Foi um sonho estranho. Foi um sonho realmente estranho. Foi realmente líder, é a Juíjin. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Juíjin. Líder? Perguntou Juíjin. Não é nada, senhorita Ijin. Acabei de ter um sonho estranho. Vou sair agora, respondi. Ainda é cedo, líder. Você pode, não, tudo bem. Tenho trabalho para resolver de qualquer forma. É.
A senhorita Ayan dormindo? Perguntei. Ela está no meio de sua pesquisa sobre aquele estranho espaço-tempo. Juijin respondeu. O quê? Depois da reunião de hoje, ela disse que precisava investigar de novo. E ela não saiu do lugar desde então, acrescentou Juijin. Não era incomum. Jungayan costumava passar a noite acordada fazendo suas pesquisas. Seria bom se não houvesse nada fora do comum. Comentei. A senhorita Sura também expressou suas preocupações. Não sei porquê, mas às vezes ela chora sozinha, disse Juijin. Talvez fosse porque tive um sonho perturbador, mas me senti desconfortável, então apertei o terço novamente e olhei no espelho. Eu franzi um pouco a testa, e minha expressão parecia tão séria, como se eu tivesse visto um fantasma. Isso não era o que São Antano queria. Forcei meus lábios trêmulos a sorrir. Depois de recitar outra oração, senti minha expressão voltar ao normal. Quando saí, vi um rosto familiar. Desculpe por preocupá-la, senhorita Ijin, disse. Você teve um pesadelo? Perguntou Juijin. Parece que você ouviu tudo daqui de fora. Parece que o Sr. Deokigu vai me provocar de novo, eu disse. Como líder, você precisa repreendê-lo de vez em quando. O Sr. Deokigu não parece saber distinguir entre assuntos privados e públicos. Não acredito que ele fez esses comentários quando os novos membros estão por perto. Não está tudo bem, já que isso faça um Otano feliz? Eu não pensei que diria isso pessoalmente, mas como você já sabe, são Otanos. Sim, eu sei, líder. Não seja tão sério. Mas não estou falando sério assim, Juijin me interrompeu. Juijin olhou um pouco para baixo, parecendo um pouco de coração partido. E então? Você parecia muito assustado. Você sonhou com a vez em que estava na masmorra tutorial? Perguntou Juijin. A frase dela me fez sorrir e rir. PFFT. Ah. Eu ri. Desculpe, líder, disse Juijin. Não, tudo bem. Foi engraçado, eu disse a ela. Parecia mais que o comentário que ela fez era engraçado do que a piada em si. Ela soava estranha, mas claramente tinha coragem para dizer. Ela deve ter decidido ser corajosa ao perceber que eu estava em péssimas condições. Eu fiquei feliz por algum motivo. Finalmente entendi por que São Otano nos disse para sempre chorar e rir juntos, além de nos identificarmos uns com os outros. Ah, o sonho não era sobre a masmorra tutorial, respondi. Então, não tenho certeza. Era claramente. Parei. Eu não lembro direito, eu disse a ela. Não era desculpa. Eu realmente não conseguia lembrar. Tentei lembrar, mas por algum motivo, não conseguia lembrar de nada. A mão sem fome e aquela voz, era tudo que eu conseguia lembrar. Ah, sinto isso de vez em quando, comentou Juijin. Foi tão vívido, que eu achava que nunca esqueceria. Mas foi completamente apagado da minha mente depois de falar com você, senhorita Ijin. Não tenho certeza, mas claramente estava com dor. Ansiosa e assustada, disse a ela. Acho que é porque você tem estado muito estressada ultimamente, disse Juijin. É uma possibilidade. São Alto, não é a primeira vez que ela não fala nada há um tempo, então não se preocupe tanto. Quando conquistarmos essa masmorra, tenho certeza que ela vai ficar feliz e vai começar a falar de novo. Ela sempre foi assim, tranquilizou Juijin. Concordo com você, mas... Não. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz, concordei com ela. E foi aí que ouvi um grito. Ah! Coloquei a mão na bainha da minha espada, mas dei risada ao reconhecer o dono da voz. PFFT. Ah! Parece que... O Sr. Deokigu também teve um pesadelo, comentei. Concordo, disse Juijin. Elk. Eulung. Parque Deokigu chorou. Yulung. KGGGGH. KGH. Eulung. Kelg. Soluço. Eulung. Querida. E querida. Senhor Deokigu. Hã? Ah. Que houve? Perguntei. Hã? Você teve um pesadelo? Perguntei. Ah. E... Fiquei quieto e preocupado com a voz vinda de dentro da tenda. Que tipo de sonho? Não tenho certeza. Não lembro direito. Você estava falando dormindo ou algo assim? Parque Deokigu perguntou. Naturalmente, fiz contato visual com Juijin. A primeira vez podia ser coincidência, mas a segunda vez era diferente. Já volto. Despachem os guardas e examinem o acampamento. Envie também a equipe de investigação para resolver esse problema. As chances são baixas, mas uma égua pode estar por trás disso,
Então elimine os cavaleiros sagrados também. Essa é a prioridade máxima, ordenei. Ok. E isolar as pessoas que apresentam os mesmos sintomas, acrescentei. Sim, senhor. As mentes deles. Olhei para o teto e vi o espaço-tempo emitindo um zumbido enquanto se dividia e emendava. Era razoável para mim pensar que havia algum tipo de maldição ou debuff aqui que afetava a mente de alguém. Park Deokegu e eu, assim como os outros que tinham pesadelos que eles não conseguiam lembrar, poderíamos estar sob a mesma maldição ou debuff. Um monstro específico poderia estar por trás dele, mas provavelmente era obra do estranho espaço-tempo acima de nós. Eu precisava olhar ao redor primeiro e, se realmente existia um mago, eles conseguiram infiltrar a zona segura. Verifiquei os outros acampamentos, mas não ouvi nenhum barulho alto. Havia uma grande chance de que o comandante da República estivesse falando disso quando mencionou aquela chamada sensação estranha. O acampamento estava iluminado, então ele provavelmente decidiu ficar acordado até tarde para terminar seu trabalho. Eu sabia que era uma coisa rude, mas decidi ir até o acampamento dele. Comandante, eu disse. O que te traz aqui tão tarde? É rude. Disse o comandante Jin. Desculpe, mas tem algo que preciso te perguntar. Sobre a sensação estranha que você teve antes. Parei. Eu ia te contar sobre isso. Disse o comandante Jin. Pode falar, eu disse. Havia missões, disse o comandante Jin. O quê? Do primeiro andar do porão até aqui, encontrei dezenas de missões, respondeu o comandante Jin. Missões? Algumas missões têm recompensas. Dá uma olhada. É uma poção rara. Garanto que não existe um item melhor do que isso por aí. Pedi a opinião dos alquimistas da República, mas, sobre o espaço estranho. Interrompi o comandante Jin. Isso também está sendo investigado, respondeu o comandante Jin. Comecei a me mexer de novo. Cachorros de colo nojentos de Altanus. Você continua rude como sempre. Ouvi ele me criticar, mas eu não me importava nem pedia desculpas. Meu coração batia forte, mas provavelmente era só eu. Se algo é estranho, eu disse. Porque eu não consegui ouvir a voz de São Antano. Será que algo tinha acontecido com ela? Senhorita Ayan. Senhorita Ayan, chamei. Yun-sung-gupa. Jungayan respondeu. Ela estendeu a mão em direção ao estranho espaço-tempo de longe, e Ansura se agarrava a ela. O que está acontecendo? Corri o mais rápido que pude, mas não estava chegando mais perto deles. Eles estavam ficando cada vez mais longe, e eu sentia que estava sendo levado para outro lugar. Parecia que o mundo estava girando. A paisagem diante de mim girava, e ouvi gritos e choros estranhos. Uma das vozes estranhas era familiar, e senti como se a tivesse ouvido em um dos meus sonhos antes. Não, eu tinha certeza de que já tinha ouvido essa voz antes. A voz soou extremamente de coração partido, então imediatamente tapei os ouvidos para não me enganar. Que diabos? Onde estou? Que diabos? Diabos é isso? Me vi dentro de uma vasta caverna cheia de luzes artificiais. Havia uma donzela de ferro no meio da caverna, e ela emitia uma luz radiante. O que é isso? Ponto de vista de Kim Sung Regressor Instruction capítulo 989. Sonho era uma cena incomum. O fato de eu ter me encontrado ali também era incomum, mas a cena diante de mim era ainda mais incomum do que isso. Era como se eu estivesse olhando para um caleidoscópio de luzes artificiais. A cena refletida diante dos meus olhos era um espaço desolado, mas uma coisa eu tinha certeza era que tudo aquilo parecia extremamente sagrado. Não era igual aos templos lá fora, mas aquele lugar parecia um templo. Vi um altar de propósito desconhecido e adereços que pareciam ter sido usados para cerimônias religiosas. Era tudo o que eu conseguia ver naquele espaço vazio, mas o lugar parecia sagrado, não vazio. Não havia murais ou estátuas retratando figuras lendárias, e as luzes pareciam decorações usadas para destacar o espaço. A donzela de ferro se erguia e era o adereço mais estranho entre todos os adereços ali. Porque um dispositivo de tortura assim estava no centro deste lugar. Por mais que eu pensasse nisso, não era uma cena comum. Para piorar, ele liberava uma luz radiante, deixando meu queixo cair sem perceber. A luz artificial ao redor era diferente. A luz radiante era estranhamente quente e aconchegante. Apesar do que parecia por fora, esse espaço era extremamente opressor e assustador. Provavelmente porque essa era uma cena totalmente nova para mim. Sem perceber, dei um passo para trás e ouvi um splash.
Foi uma sensação que senti muitas vezes no campo de batalha, e foi uma sensação nauseante. Quando olhei para baixo, vi uma poça vermelha no chão. Percebi naquele momento, a grande caverna estava coberta de sangue. O chão estava tão vermelho que eu acreditaria se alguém dissesse que eu estava olhando para um lago raso de sangue. Curiosamente, o ar não tinha cheiro de ferrugem, mas ainda assim não consegui entender por que demorou tanto para notar tanto sangue. Além disso, o ar cheirava doce. Espirração, splash, splash. Era tudo que eu conseguia ouvir nesse lugar. Pause e pense bem sobre tudo isso. Não se preocupe demais e pense apenas em todas as possibilidades, pois esse foi o conselho de São Antano. Pense de novo e de novo. Depois de pensar bem, pode agir. Onde estou? De repente, me vi aqui. Então provavelmente me envolvi em uma armadilha, ou talvez eu tenha descoberto um easter egg. Se eu estivesse certo, era muito provável que os outros membros da expedição chegassem aqui em breve. Um chefe escondido. O chefe escondido provavelmente estava dentro daquela donzela de ferro. Parecia diferente dos outros chefes que já tínhamos encontrado aqui no santuário aconchegante do Santo Toupeira, mas isso não significava que o grupo de expedição não tivesse como liberar o selo. Se eu abrisse aquela donzela de ferro, um chefe escondido provavelmente apareceria, e a invasão começaria. Tecnicamente, eu tinha que esperar pelos outros membros ou encontrar um jeito de trazê-los para aquela sala. Eu era forte, sim, mas uma invasão sem informações e companheiros era um pouco demais para mim. Eu tinha certeza de que era o certo a fazer, e São Altano concordaria comigo. Apesar disso, não consegui evitar continuar andando em direção ao lugar que era definitivamente perigoso. Eu podia ouvir uma voz fraca vindo dela, e parecia a voz que eu costumava ouvir nos meus sonhos. Além disso, a luz radiante da donzela de ferro se espalhou como fumaça e se transformou em figuras humanoides. Foi uma visão interessante. As luzes se moviam e criavam figuras sozinhas. As figuras se moviam e falavam como se estivessem em uma peça de teatro. Eles conversavam entre si, choravam e riam. Em algum momento, figuras feitas de luz estavam por toda parte ao meu redor. Senhor, você me reconhece? Não. O quê? Acho que não me lembro de você porque faz tanto tempo que não nos vemos. Ah, estou brincando. Desculpa. Eu estava. Sério, não, você não precisa se desculpar. Eu já sei o quanto você está ocupado. E, mais importante, eu sei o quanto o treinamento é importante. Você não precisa ficar aqui. Você nem tem tempo de conversar. É hora de voltar ao seu treinamento. Não se preocupe comigo e volte. Estou bem, Sr. Insung. Os dois conversavam. Um deles era sarcástico, enquanto o outro estava com dificuldades. Curiosamente, uma das figuras se parecia muito comigo. Não, ouvi meu nome, então tinha certeza que era eu. Uma figura que parecia comigo estava falando com uma figura sem rosto. Senhor. Hoje recebi um item bem raro na casa de leilões. Não é a Chanel Hermes que você estava esperando, mas foi feita por um coroeiro chamado Lois Guti. Desculpa. Não tem muitos itens decentes em promoção hoje em dia. Senhor Insung, há quanto tempo você não faz uma pausa nas tarefas da guilda? Como você conseguiu pagar essa bolsa? Você não acha isso um pouco demais? Estou cansado disso. Parecia que eu estava olhando para minha vida cotidiana comum. A gente trocava presentes é a Chanel e a Hermes. Não é ruim. Minha vitrine finalmente estará cheia. Fico feliz que goste. Comíamos juntos. E aí, como está? Não é ruim. Ou a gente só tinha conversas normais. Fiquei meio surpreso quando recebi um grifo de presente. Ah, eu peguei quando voltei da capital. Eu estava preocupado se você ia gostar ou não. Não achei que você fosse gostar tanto, e também não achei que você gostasse de festivais e itens relacionados a festivais. Sinceramente, estou meio aliviado. Na época, a senhorita Ijin, isso é verdade? Fiquei realmente surpreso quando você de repente disse que ia nomeá-la secretária. Dê desculpa por isso. Eram histórias sobre nós montando nossos grifos juntos ou fazendo compras. Tomávamos chá, abríamos festivais e ríamos. No entanto, eu não fui a única figura feita pela luz. Seria bom se tudo fosse só na minha cabeça, mas parecia que todos os cavaleiros sagrados estavam ali. E faz tempo que não saímos em um encontro. Isso porque ainda não tivemos a chance de ir a um. Vamos fazer o que você quiser hoje. É sério? Sim.
Jungayan. Opa, eu te amo. Eu também te amo, Ayan. Park Deok-gu. Ei, você deveria se exercitar. Você deveria se preocupar consigo mesmo antes de se preocupar comigo. Você também ficou acordado ontem à noite? Você deveria dormir um pouco. Vamos comer. Não me diga que vai comer sozinha hoje. Eu sei que você está ocupado, mas pelo menos deveria suprir suas necessidades básicas. Juijin. Você não tem direito de dizer algo assim, senhorita Ijin. Como é? Você não deve se lembrar da nossa última partida de xadrez. Lembro de você perder sem ter tido chance de fazer nada. 248 vitórias e 246 derrotas. Pela nota, eu obviamente porque você se lembra disso. Você só precisa lembrar a pontuação mais recente. Quem perdeu 3 jogos e foi aniquilado de novo. Eu te pedi para brincar depois disso, mas você fugiu. Eu estaria jogando com um jogador inferior, então não conseguia entrar no clima para jogar. Recusei como uma forma de te dizer para melhorar um pouco mais. Eu não fugi. Obviamente, eu não quero jogar com um novato. PPFFT. Sunei Yong. A hora do chá é agradável. Sou grata. Você pensa assim. Normalmente é muito barulhento, então preciso de momentos silenciosos como esse. Como você já sabe. Sim, entendo o que está dizendo, senhorita. Não acontece toda vez. Mas às vezes é só. Fico feliz que pensemos a mesma coisa. Ah. Isso é chá de maçã? Sim, tem outros chás também. Quer experimentar? Ouvi vozes por toda parte. Eles se reuniram em uma grande mesa e conversavam, bebiam e cantavam. Elas eram barulhentas, e provavelmente era por causa da dança da Henri. Pareciam estar realmente se divertindo. Eles riam enquanto batiam palmas, brindavam com os copos e começaram a conversar sobre as coisas que normalmente falavam. A senhorita Helena, que tomava um gole de sua xícara, parecia estar falando sobre o reino dos elfos com Liu Aion. Dei um passo à frente, e a paisagem mudou. A figura sem rosto estava no terraço comigo e tomava café enquanto assistia às pessoas treinando. Eu tinha certeza de que isso fazia parte do dia a dia deles. Eles levantavam levemente a mão para cumprimentar as pessoas e chamar seus nomes. Eles saíam para comer com outras pessoas e conversavam que eu não conseguia entender direito. Quando dei um passo à frente mais uma vez, a paisagem mudou novamente. Eu podia ver o pôr do sol. Eu não sabia onde estava, mas estava olhando para 2 pessoas que olhavam para o pôr do sol. Eu não sabia do que estavam falando, mas a figura sem rosto parecia estar sorrindo. Dei um passo à frente, e a paisagem mudou novamente. Você vai se tornar um herói. Você vai salvar todos, o continente e a mim. Dei um passo à frente, e a paisagem mudou novamente. Você vai ficar forte o suficiente para se sacrificar pelos outros, e no fim, será salvo. Dei um passo à frente e vi a donzela de ferro. A donzela de ferro chorava lágrimas de sangue. Sangue escorreu dele enquanto eu encarava a figura que a luz havia criado. Eu sabia que não deveria abri-lo, e sabia que era uma aventura arriscada. Contudo, minha mão se estendeu em direção a ele, mesmo sabendo que não conseguiria fazer aquilo. Eu estava reagindo sem perceber. Coloquei força nos braços e abri sem nenhum soluço. Um rangido ecoou, e a porta pareceu se abrir automaticamente. Quem é? Havia uma figura cuja figura estava coberta por um tom vermelho. O corpo da figura estava cheio de buracos de vários tamanhos, e havia sangue escorrendo por eles. Foi uma cena tão horrível que eu não conseguia descrever em palavras. Achei que tinha presenciado todo tipo de desastre e cenas horríveis depois de anos vivendo nesse continente implacável, mas a cena diante de mim era tão cruel que não podia ser comparada a essas coisas. Eu não conseguia enxergar claramente, e minha cabeça parecia girar. Quem? Que droga! Você! Estou, estalido, escroque. Eu podia ouvir os espinhos caindo da figura deles. Parecia que os sons grotescos me diziam quanto tempo fazia desde que os espinhos perfuraram sua figura. A figura caiu fracamente para frente. Tentei pegá-los, mas dei um passo para trás. Houve um baque, e eles caíram no chão. A figura rolou no chão como se fosse um fantoche que havia perdido os fios. Você vai. Torne-se um regressor. É. Um bom final te espera. Ah. Vou te dar esse tipo de futuro. Ah. Ponto ah. Você vai ficar feliz, meu regressor. Kim Il-sung. Regressor Instruction capítulo 990. O fim da reunião social. O que aconteceu? Kaboron.
Droga. Droga. A outra explosão. De onde? Houve reclamações misturadas com explosões de todas as direções. Droga. Eu disse que ia sair daqui. O templo subterrâneo, por favor, siga o procedimento. Um soldado interrompeu. Você acha que eu apoiei o templo subterrâneo para receber esse tipo de tratamento? Você tem que nos contar o que está acontecendo agora. Quanto tempo mais precisamos ficar ansiosos? Delia reclamou. Ainda estamos descobrindo. Foi o que você disse antes. Quanto tempo mais precisamos esperar, Capitão Bahamut? Capitão Bahamut. Está me ouvindo? Delia questionou. O capitão está. Eu respondo no lugar dele. Há um mago negro que fez um contrato com um demônio de alta patente. Todo mundo já sabe disso, mas você nem sabe se realmente existe um mago negro ou não. Se havia um mago negro escondido aqui, então me diga por que ainda não o encontrou. Saiam da frente. Preciso falar com o Bahamut pessoalmente. Delia exigiu. Comecei a sentir dor de cabeça. Desculpe, mas pela sua segurança, você tem certeza de que este lugar é seguro? Estou perguntando se seguir suas regras realmente será seguro para nós ou não. Se sair não for uma opção, então tragam soldados da superfície, pediu Delia. Na verdade, já passei por isso muitas vezes antes. Simplificando, um mago negro terrorista havia se infiltrado e atacado o templo subterrâneo. Isso nunca tinha acontecido no templo subterrâneo, mas eles já tinham passado por algo parecido. Parecia que esse incidente estava sendo resolvido. Eles evacuavam as figuras importantes da superfície e minimizavam o número de baixas e feridos. As explosões diminuíam, e os templários se moviam para encontrar o mago negro. A prioridade máxima era proteger o corpo carnal de São Antano, que era um ser importante do templo subterrâneo. Ainda não podíamos baixar a guarda, mas era inegável que as coisas pareciam otimistas. Apesar disso, fiquei confuso. Eu não conseguia me acalmar nem um pouco, e havia uma ansiedade estranha tomando conta de todo o meu ser. O padre da profecia. Eu estava convencida de que era por causa dele. Não, era mais como as palavras que ele me dizia. O aviso dele me deixava ansiosa. Você deve ficar longe desse poder. A voz dele ecoava sem parar na minha cabeça. Não posso te contar agora. Mas você deve ficar longe desse poder. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Ele era uma pessoa interessante. Ele era honesto e mais dedicado do que qualquer outro padre. Quando se tratava de teologia, ele murmurava alegremente coisas que só sábios diriam. Parecia que seu conhecimento era infinito, mas ele não gostava de exibir isso. Parecia que ele realmente tentava esconder. Era o mesmo para suas ações. Seu ser exalava uma elegância que só se veria em famílias reais e nobres, mas parecia que ele tentava se restringir. Também não tinha medo de se sacrificar pelos outros. Ele era um santo que pensava nos outros antes de si mesmo. Ele foi gravemente ferido por aquela chama negra como breu, mas estava preocupado com a pequena queimadura na minha mão. Além disso, tratava aqueles que tiveram o azar de se envolver na explosão sem parar, sem pensar em si mesmo. Seus olhos estavam cheios de calor e afeto durante toda a provação. Era como se ele carregasse toda a dor e tristeza do mundo. Havia tristeza misturada no olhar dele sempre que me olhava. Ele se aproximou de mim como se ele sabia de tudo. Não. Senhor Bahamut. Por favor. Não aceite esse poder. Do que ele estava falando? O que ia acontecer em breve? O templo subterrâneo. Não, no que os sacerdotes da profecia nos envolvemos. Corrupção. Não fazia sentido algum. Eu vivi a vida inteira servindo a deusa, então não faria sentido eu acabar sendo corrompido. No entanto, não questionei as palavras do sacerdote da profecia. Na verdade, era impossível questioná-lo. Eu vi uma ilusão, foi passageiro, mas eu tinha certeza de que vi sua verdadeira cor. Sua luz era tão radiante que cegava, e um de seus olhos era sagrado. Ele também tinha asas que pareciam capazes de abraçar todos os pecados do mundo. Um mensageiro da deusa. Não, eu acreditaria se alguém dissesse que ele é a encarnação da deusa. Talvez. As coisas que estavam acontecendo agora. Todas relacionadas ao futuro que o sacerdote da profecia havia visto. Essa foi a conclusão que cheguei. Vou avaliar a situação eu mesmo, disse. Senhor Bahamut. Capitão Bahamut. Onde ele está? Ele tinha a resposta. Sacerdote da profecia. E foi aí que percebi. Me senti por não ter percebido até agora. Senhor Bahamut, o santo.
tem algo a dizer. Diga a eles que estou ocupado, eu disse. O quê? Mas disseram que era realmente urgente. Voltarei assim que possível, disse. A primeira explosão que ocorreu. Se isso fosse direcionado aos sacerdotes da profecia ou a mim, então o alvo estava claro. Não pude deixar de pensar que estava perdendo algo mais importante do que proteger São Otanus. Levantei e me movi. Ouvi vozes atrás de mim, mas não consegui prestar atenção nelas. Ele está com o padre Dractaris? Se não fosse assim. Se ele acabasse se machucando enquanto eu olhava para o lado. Se as mãos do mal tivessem se apoderado dele. Será que a Jani Templária conseguiria protegê-lo? De jeito nenhum. O pior cenário veio à minha cabeça. Imaginei perder o novo raio de esperança e luz radiante do continente. Merda. Enquanto eu corria distraidamente pelo templo, uma voz ecoou na minha cabeça. Venha. Vírgula. Vem aqui, eu estou. Estou ficando louco. Vem aqui. Eu não tinha certeza de quem era a voz, mas parecia estar atravessando minha mente. Lúcifer. Não, pode ser o sacerdote da profecia, ou talvez eu só esteja ouvindo coisas. Meus passos ficaram lentos, mas eu estava me aproximando da voz. Achei que talvez estivesse sendo possuído por algo, mas provavelmente essa era a melhor escolha. Por favor, vem aqui, droga. Eu não tinha outra escolha. Eu não tinha mais ninguém em quem confiar além da voz que eu ouvia de algum lugar. A paisagem acabou mudando. Eu não tinha certeza se era a forma certa de descrever, mas meu entorno estava ficando cada vez mais escuro. O templo subterrâneo estava uma bagunça, e os arredores ficavam cada vez mais escuros, como se algo estivesse abafando até o menor raio de luz. A estátua quebrada de Lúcifer estava espalhada pelo chão. Fiquei furioso com a cena, mas me forcei a acelerar o passo. Quando minha mão tocou inconscientemente a parede mais próxima, senti algo pegajoso. Sangue. Naturalmente, eu tirei minha arma. Eu não fazia ideia do que me chamava, mas era inegável que eu precisava estar lá. Eu tinha certeza que meu entorno estava cheio de cadáveres, e sabia porque podia sentir o cheiro forte de sangue. Eu tinha certeza que aquele lugar havia virado um pandemônio por si só. Murmurei o nome de Lúcifer e comecei a andar novamente. Não consegui ver nada porque estava muito escuro. Eventualmente, vi uma luz tênue de longe e corri rápido com a arma em punho. Por favor, venha. Quem é você? Perguntei. Por favor, vem aqui. Quem diabos? Aí. Ouvi uma voz fraca. O sacerdote da profecia. Eu nunca vou. Alguma vez. Deixar as coisas. Siga seu caminho. Meus ouvidos estavam atentos, mas eu não conseguia ouvir a voz claramente. Ao contrário da voz clara que estava na minha cabeça momentos antes, eu tinha certeza que essa voz pertencia ao sacerdote da profecia. Não pense que as coisas vão dar certo para você, sacerdote da profecia. Eu vi o sacerdote da profecia com suas asas brancas puras. A luz radiante de todo o seu ser estava vencendo a escuridão total. Ele segurava uma tocha sagrada em uma mão e um espelho na outra. Eram itens que pareciam relíquias sagradas, e liberavam uma luz radiante que repelia a invasão da escuridão. Padre. Eu ia chamá-lo, mas olhei de novo e vi que algumas asas tinham sido arrancadas, e ele estava coberto de sangue. Sobretudo, um de seus olhos estava fechado, e sangue escorria do olho fechado. O olho dos sacerdotes da profecia, Senhor Bahamut. Ele chamou. Encontrou meus olhos. Eu. Pepe, por que você está aqui, Senhor Bahamut? Ele questionou. Eu tive que agir primeiro. Eu não tinha certeza da identidade do oponente, mas... Não se mexa, Ara. Aquele com a semente do demônio caminhou até aqui sozinho. A semente do demônio. Repeti. KGH. No momento em que dei um passo à frente, uma onda de escuridão surgiu do chão. A escuridão devorava tudo ao redor, ameaçando devorar a luz radiante do sacerdote da profecia. Você deve ficar aí, Senhor. Bahamut. Murmurou o sacerdote da profecia. Sacerdote da profecia. Vê, seu olho. Eu apontei. Estou bem. Com esses olhos agora, disse o sacerdote da profecia. O que aconteceu? As suas asas. Perguntei. Depois. Vou explicar tudo depois. Desculpe, Senhor Bahamut. Eu estou realmente. Desculpa. Eu não. Quero que você me veja. Assim. Respondeu o sacerdote da profecia. Ele parecia angustiado. A semente do demônio está aqui. Mas
Aquele com a semente do demônio finalmente chegou. Eu vou protegê-lo, Sr. Bahamut, disse o sacerdote da profecia para mim. Fiquei tão confuso, chocado e confuso com o que estava acontecendo que não consegui acompanhar a situação. No entanto, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e eu sentia que finalmente sabia a identidade do sacerdote da profecia, porque eu estava ali e o significado de sua profecia. O demônio. Semente. A semente do demônio estava dentro de mim. 1. Ponto de vista de Bahamut. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.